Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos esperar o pessoal chegar. Bom dia para quem já está entrando aí. Bem-vindos, bem-vindas para a nossa aula em live do regime letivo remoto, hoje nessa quarta-feira, de dia branco, né? Não se vê aí o azul do céu, pelo menos não aqui em casa hoje. Bom dia, gente. Vocês estão bem? Espero que sim, tá? Demorou um pouquinho para começar hoje, nós estamos com um atraso considerável, mas foi porque o servidor do Abre Aí, que eu uso para encurtar o nome dos sites que eu deixo os prezes para vocês, parece que está com problema. E aí o pessoal começou a me informar e eu tive que criar uma alternativa rapidinho e acabou que isso me tomou um tempo, né? Mas já tá num story mais recente o link alternativo. E eu coloquei aqui também, nesse preze aqui de hoje, ó, mais pra frente provavelmente o Abre Aí volta, então fica valendo os dois. Abre.aí/pleg, né? Pleg, P-L-E-G, tudo minúsculo, ou lá no isgd, is.gd/L maiúsculo, Q minúsculo, R maiúsculo, E minúsculo 44, LQRE 44, o L e o R são maiúsculos, tá? Dá um tempinho aí pro pessoal, às vezes, poder acessar aí o material. Avisem aí para mim nos comentários caso tenha algum problema com o link alternativo, mas parece que deu certo e eu já tive feedback de dois alunos, dois colegas de vocês já apresentaram aí para mim que tá ok, então eu estou confiando nessa informação e acredito que esteja tudo bem, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar de uma coisa que eu amo, adoro falar, que é o poder legislativo, né? Eu sou super suspeito porque eu trabalho no poder legislativo, além de trabalhar como professor, né? Eu sou procurador da Assembleia Legislativa do Estado, com muito orgulho, já há quase 11 anos, e tive a honra de ser procurador-geral durante os últimos 4 anos, né? De 2015 a 2018, eu fui procurador-geral da Assembleia Legislativa, depois tive uma experiência de 1 ano no Tribunal de Contas como consultor-geral do Tribunal de Contas, que é ligado ao Poder Legislativo, né, o Tribunal de Contas, e recentemente, no início do ano, eu retornei para as minhas funções originais na Assembleia, né? Então é um assunto que eu gosto muito de falar e que eu posso dar para vocês um pouquinho da minha experiência prática, além da questão teórica e dos estudos que a gente faz a respeito do poder legislativo. Então, bem-vindos todos, todo mundo, vamos começar a falar do poder legislativo. Aliás, para quem é aluno de Direito Constitucional 1, tem um texto, As Funções do Poder Legislativo, que inclusive eu já mandei algumas questões sobre esse texto, né, no nosso primeiro estudo dirigido do regime remoto, e ele ajuda um pouco a entender um pedaço dessa aula. Então essa é a primeira observação. Para quem é aluno do Constitucional 1, há um texto que pode ajudar a estudar essa matéria. Para quem ainda não chegou lá porque está fazendo outras atividades de outras disciplinas, é bom lembrar também que no dia 6 encerra o prazo para entrega dos nossos estudos dirigidos, né? Então vamos ficar esperto aí com os prazos. E o texto que eu citei é um dos que vai que está sendo avaliado ali. Mas dá para acompanhar sem o texto, claro. A ideia é trabalhar não só o conteúdo daquele texto, mas muitas outras coisas sobre o poder legislativo. Então a primeira coisa que a gente precisa para entender o poder legislativo é voltar um pouquinho para entender a lógica dessa questão da divisão de poderes. Pois bem, a divisão de poderes no direito constitucional, ela é uma divisão funcional. E o que isso quer dizer? Na verdade,
nas repúblicas, o poder é o poder popular, ou seja, como diz lá a Constituição, desde o seu artigo 1º, parágrafo único, todo poder emana do povo. Né? Então, o poder real, o poder do Estado é um poder único, indivisível, que repousa na ideia de soberania popular. Tá? Então, quando a gente fala assim, o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo, a gente está utilizando a palavra poder com sentido função. Então eu tenho, na verdade, a função executiva, a função legislativa, a função judiciária. Os americanos, eles têm uma palavra, né, os ingleses, os falantes da língua inglesa, perdão, eles têm uma palavra mais adequada, né, que é ramo, é branch. Então é o ramo legislativo do poder público, o ramo executivo, o ramo judiciário. Então essa expressão, talvez ela signifique melhor, ela simbolize melhor o fenômeno, né, do poder estar se especializando, se funcionalizando, se dividindo. E aí, outro recado da Constituição é que esses poderes, essas funções organizadas do Estado... Bom dia, mãe. Amém. Beijo para você. Que esteja tudo bem aí, né? Vamos ficar em casa, mas vamos manter a cabeça muito bem. Vamos manter a cabeça sadia, tá bom? Prazer. Sempre receber a sua bênção, minha mãe. Beijo. Mas voltando aqui, a Constituição ela dá um outro direcionamento. Esses poderes eles são harmônicos e independentes. O que quer dizer isso? Cada poder, cada ramo, cada função do poder público, ela tem necessariamente independência em relação às outras e ela deve trabalhar em harmonia com as outras funções. Né? Então, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, eles devem funcionar de maneira harmônica e de maneira independente. Independência significa autonomia, tanto financeira, quanto orçamentária, quanto administrativa, para executar suas próprias funções, uma vez que os recursos todos arrecadados são pelo Poder Executivo, e esse Poder Executivo ele tem um compromisso, a obrigação constitucional como ente arrecadador de riqueza, de distribuir, de entregar as parcelas do orçamento, tanto para o Legislativo quanto para o Judiciário, para que eles possam funcionar de maneira independente. Tá? E além dessa independência, é muito importante ressaltar a ideia de harmonia. Um poder não deve interferir nos assuntos dos outros, né? Eles devem ser harmônicos, eles devem funcionar com respeito entre cada função, entre cada ramo do poder. Né? Então, apesar de existir certas áreas de interseção entre os poderes, é necessário que isso seja funcional. Né? Então, da mesma maneira que o judiciário é um controle das leis produzidas no legislativo e que o legislativo é um controle dos atos administrativos produzidos no executivo e que o executivo é uma espécie de poder funcional, né? É ele que vai estruturar e dar segmento e dar concretude às políticas públicas. Essas interseções elas não podem ser conflituosas. Né? A situação de conflito entre os poderes é uma situação constitucionalmente reprimida, né? E exatamente por causa dessa ideia de harmonia entre os poderes, a ideia de respeito mútuo entre os ocupantes de poder. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando sobre isso, é só pensar o seguinte, olha, imagina que aquela situação quando o Supremo Tribunal Federal, por ordem de um dos seus ministros, determinou o afastamento do presidente do Senado, né? Na época era o Renan Calheiros. São poderes equilibrados, tanto o judiciário quanto o legislativo, são harmônicos, são independentes. Quando a ordem parte de um poder para outro, eles estão em pé de igualdade. Então, o devido processo constitucional precisa ser cumprido, né?
sob pena do judiciário quebrar a harmonia que deve haver entre ele e o legislativo, né? Quebrar a independência de funcionamento do legislativo. Vocês vão lembrar que nesse momento, quando houve, né, a tentativa de afastamento do presidente do Congresso Nacional, na época o Renan Calheiros, pelo Supremo Tribunal Federal, houve uma tensão muito grande e depois um recuo do Supremo Tribunal Federal, via plenário, né, em relação a esse afastamento. Exatamente porque se tratava de um chefe de poder, né? Então é muito relevante que o devido processo seja seguido para evitar que um poder interfira de maneira inadequada, indevida, inconstitucional no funcionamento do outro. Então, o primeiro recadinho de hoje é importante, a ideia de harmonia e independência. O legislativo, então, é um poder ou um ramo do poder público, uma função especializada do poder público, e ela é dotada de autonomia, mais forte independência, e ela deve ser tratada de maneira harmônica pelos demais poderes e tratar os demais poderes de maneira harmônica. Esse funcionamento ele tem que ser harmônico como um todo. Pois bem, além dessa primeira ideia de harmonia e independência, a gente precisa falar da questão das funções típicas e das funções atípicas dos poderes. Qual que é a ideia aqui? Na verdade, essa ideia de que o legislativo legisla, o judiciário julga e o executivo administra, ela não é muito pura, digamos assim. Não existe esse purismo de uma especialização funcional rígida entre os poderes. Todos os poderes têm funções típicas. E aí, essas três funções que eu citei aqui são exemplos de funções típicas, né? O legislativo tem como função típica, legislar, óbvio, criar a legislação, modificar a legislação, revogar a legislação, né? Então, a função legislativa é uma função típica do poder legislativo. Além da função legislativa, outra função típica do poder legislativo é fiscalizar os demais poderes, né? Essas duas funções são típicas do poder legislativo. Mas essas duas funções, em menor grau, elas também vão ser exercidas pelos demais poderes. O poder executivo, através, por exemplo, da edição de medidas provisórias, exerce função legislativa atípica, né? Não é típico do poder executivo legislar, mas em certas situações ele legisla, através de medidas provisórias, através do decreto autônomo. Nós vamos falar de decreto autônomo lá na frente, quando a gente estiver falando de processo legislativo. Mas, enfim, existe competência atípica. Da mesma maneira, o judiciário tem competências atípicas também, ele executa funções atípicas. A função típica do judiciário é julgar, mas o judiciário, ele administra o seu orçamento, ou seja, tem uma função que é típica do executivo e atípica do próprio judiciário, recruta servidores por concurso público, ele licita, né? Então, ele também exerce funções atípicas. O legislativo, então, tem funções típicas e funções atípicas. As atípicas, então, são aquelas que são funções típicas de outros poderes, mas são funções executadas pelos poderes como um todo de maneira reduzida. Então, eu tenho o legislativo utilizando a sua competência atípica para administrar o seu orçamento, para administrar o seu pessoal, as suas compras, as suas aquisições e etc. Eu tenho o legislativo executando função atípica quando ele se torna tribunal de julgamento de crime de responsabilidade, né, de impeachment, tanto de presidente quanto de ministro e ministro do Supremo. Então, o próprio legislativo ele vai ser órgão julgador em determinados casos, executando função atípica judiciária, jurisdicional, melhor dizendo. E a função típica administrativa, que é típica do executivo, o legislativo também a desempenha, tá? Então essas aí funções atípicas. Hoje eu vou tentar me concentrar nas funções típicas do legislativo, mas vira e mexe talvez a gente venha a falar aí das funções atípicas também. Então, terceiro recadinho antes da gente ir para falar de funções.
Como é que é constituído o poder legislativo no Brasil? Ele tem uma primeira forma de constituição, né, um desenho constitucional do poder legislativo no nível federal. Né? Ele é formado pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que reunidos se tornam o chamado Congresso Nacional. Então, o que é o Congresso Nacional? É a reunião das duas casas legislativas brasileiras. O poder legislativo no Brasil, ele é bicameral. Ele é constituído de duas casas legislativas, que juntas formam o Congresso Nacional. Essas casas são a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados, ela é composta atualmente de 513 parlamentares, 513 deputadas e deputados. Esses 513, eles são eleitos pelo sistema proporcional. Então vamos lá, são ao todo 513, esse número ele é definido numa lei complementar, tá? Essa lei complementar que fixa o número de deputados, ela deveria ser atualizada periodicamente, tá? A Constituição ela dá um comando para que sempre, no ano anterior à eleição, essa lei complementar ela seja revista para atualizar a representação proporcional. E o que é isso? Bom, a proporcionalidade é diferente do que a gente chama de critério majoritário. Qual que é a diferença? Pelo critério proporcional, você elege os candidatos dependendo do tamanho da população de um determinado estado e do número de votos que é dado para todos os candidatos registrados naquele mesmo partido ou coligação. Então, diferente do voto majoritário, o voto majoritário é aquele que o mais votado sempre vai ser o eleito, o presidente da república, governador, prefeito são eleitos pelo voto majoritário, não é mesmo? Quem tem mais votos é declarado eleito. No caso do Poder Legislativo, na Câmara dos Deputados, não é esse o critério. O critério é outro, é o critério proporcional. E o que quer dizer o critério proporcional? Primeiro, o estado mais populoso elege mais deputadas e deputados. Qual é o estado mais populoso do Brasil? São Paulo. Então, de acordo com a Constituição, São Paulo vai ser o estado que vai eleger mais deputados e deputadas. Elege o máximo, que hoje é o número de 44 deputadas e deputados. Isso está previsto lá no artigo 45, tá? Aqui, ó. Tarará. Parágrafo 1º. Tá? O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Então, quem tem mais tem 70 deputados. São Paulo é o estado de maior população do Brasil. Logo, São Paulo terá 70 deputadas e deputados. O número de deputados do estado mais populoso é o número máximo, o número de 70. Os estados que têm menor população, eles vão eleger menos deputados e deputadas. Né? O número mínimo é 8. Então, entre 8 e 70, vai fixar a primeira proporcionalidade. Quanto maior a população de um estado, maior será a sua representação parlamentar. Tá? Então, Minas Gerais, por exemplo. Minas Gerais é um estado que tem uma população muito grande, né? Nós somos cerca de 16 milhões de habitantes, ou 18 milhões de habitantes. Então, Minas Gerais tem um número significativo de população. Então, a nossa proporcionalidade vai estar mais próxima do número máximo do que do número mínimo. Minas Gerais hoje elege 53 deputados, ok? Pois bem, continuando aí, essa proporcionalidade, ela também vai se dar dentro de cada estado, né? Qual é o partido ou coligação que teve mais votos?
esse partido ou coligação que teve mais votos é o que vai eleger mais deputados. Então não é simplesmente, eu votei no fulano de tal teve muito voto, ele vai ser eleito. Não é assim que funciona. A primeira conta é a conta do número total de votos por partido ou coligação. Então é só imaginar o seguinte, olha, 53 deputados e deputadas mineiros vão ser eleitos a cada 4 anos, ok? Pois bem, quantos votos Minas Gerais tem ao todo? Né? Quantos votos válidos? A gente exclui brancos e nulos, a gente exclui as abstenções eleitorais, a gente vai saber o número de votantes. Esse número de votantes é o número que vai ser utilizado para os 53 lugares a serem preenchidos. Então, cada cadeira, é como se a gente pensasse assim, vamos dividir esse número por 53. Para preencher uma cadeira, eu preciso desse número X de votos, certo? Então, eu pego, por exemplo, sei lá, o partido A, ele teve um número de votos que é equivalente por cadeira a 10 cadeiras. Então, o partido A vai ter 10 cadeiras. O partido B vai ter 15, C vai ter 2, etc. Entenderam? Pois bem, agora, dentro dos candidatos desse partido ou dessa coligação, quem teve mais voto? Foi o fulano de tal, foi campeão de voto, foi o primeiro lugar do partido. Então, ele ocupa uma cadeira, já que o partido conseguiu o número de votos para, digamos, 10. Então, os 10 primeiros mais votados daquele partido ou daquela coligação ocupam as cadeiras, tá? Isso pode acontecer o seguinte, olha, lembra que no meu exemplo aqui ainda agora, eu falei que o partido tal teve 2 cadeiras só? Beleza, o terceiro colocado desse partido não vai ser eleito, ele não vai ter vaga, porque o partido só conseguiu votos totais para 2 cadeiras. Mas digamos que o terceiro colocado desse partido tenha mais votos que o sexto colocado do partido que teve 10 cadeiras, entenderam? Só que o sexto colocado do partido que teve 10 cadeiras vai entrar. O terceiro colocado do partido que teve 2 não vai entrar, mesmo sendo mais votado. Por isso que o voto proporcional é muito polêmico, né? Tem muita gente que não gosta do sistema, porque você exclui candidatos com bastante voto e você inclui candidatos com pouco voto, por um fenômeno tipicamente brasileiro, que são os campeões de votos, puxadores de voto, né? O Tiririca, por exemplo, lá em São Paulo, teve tanto voto que os votos do Tiririca foram suficientes para preencher a cadeira dele sozinho, não precisava nem de partido, mas não tem ainda no Brasil a possibilidade de eleição sem partido, mas ele sozinho conseguiria eleger se essa opção fosse possível. E além disso, ele, com a sobra dos seus votos, ele conseguiu colocar dentro das vagas do partido dele outros candidatos que tiveram pouquíssimo voto, né? Então esse é um problema do sistema eleitoral proporcional. Ao mesmo tempo que ele possibilita candidatos que representam certas bandeiras, certas regiões, certos nichos da população brasileira que talvez não tivessem voto suficiente numa eleição majoritária. Então o sistema, na verdade, ele é ruim por um lado, mas ele é positivo por outro. Aí a ideia talvez fosse, gente, de temperar isso, e aí surgem aí alternativas, como por exemplo a ideia do distrital misto, né? Metade das vagas eleitas pelo princípio majoritário, quem tem mais voto entra, metade sendo eleitos pelo princípio proporcional e esse majoritário seria fixado em distritos, enfim, existe aí algumas alternativas. O importante agora é que o Poder Legislativo, na sua figura, na sua casa, Câmara dos Deputados, os parlamentares são eleitos pelo voto proporcional. Infelizmente, esse comando do artigo 45, parágrafo 1º, ele não tem sido cumprido à risca, né? A lei que fixa a proporcionalidade por estado, ela está defasada. A modificação populacional do Brasil já exigiria a alteração dessa lei há muito tempo e, infelizmente, isso não tem sido cumprido, né? Já o Senado é uma segunda casa que é eleita pelo voto majoritário. Então, os senadores,
eles são escolhidos por maioria de votos em cada estado. Cada estado elege 3 senadores ou senadoras. Então nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, né? Não é 28, doutor Sérgio Moro, são 26 estados mais o Distrito Federal, num total de 27 unidades federativas. Esses 26 estados mais o Distrito Federal, cada um elege 3 senadores. Então, enquanto lá na Câmara é proporcional ao número de habitantes, no Senado é por igual, né? A representação é igualitária, exatamente para haver um equilíbrio, né? Independentemente se o Estado é mais ou menos populoso, para que haja, nessa segunda casa, uma representação por igual, uma paridade, beleza? Então, ó, Câmara, representação proporcional, Senado, representação majoritária, eleitos pela maioria de votos. Outra coisa, para a gente poder terminar esse prólogo tão longo aqui, que está ocupando quase metade da nossa fala, mas eu acho que é relevante. A Câmara dos Deputados, ela é, em regra, a casa iniciadora das votações. Vocês vão ver na Constituição, e nós vamos ter aqui um momento para falar de processo legislativo, ó, que a partir ali do artigo 59, 60, né, a maioria das proposições de lei complementar, de emenda à Constituição e etc., elas começam pela Câmara dos Deputados. Por que elas começam pela Câmara dos Deputados? Porque a Câmara, ela é chamada de casa iniciadora. Então a função da Câmara é, em regra, iniciar o processo legislativo. Daí, para ficar mais fácil de lembrar, a cúpula da Câmara é aquela cúpula voltada para cima, né? Exatamente a casa da abertura para o processo legislativo. Ela é a recepção, ela é a abertura, ela é o início, ela é o processo legislativo como casa iniciadora. Enquanto o Senado, né, a cúpula voltada para baixo, é a casa da revisão, é a casa do reexame, da reanálise. Então, em regra, um processo de lei começa na Câmara, um projeto de lei, um processo legislativo, ele começa na Câmara e termina no Senado, né? Essa é a regra. A exceção é quando ele vai começar no Senado. Por exemplo, o autor do projeto de lei é um senador ou senadora. Então, o que vai acontecer? Ele vai começar no Senado e a revisão vai ser feita pela Câmara. Essa marcha invertida, ela é excepcional. A marcha comum, a marcha da regra, é o projeto começar na Câmara e terminar no Senado. Câmara é a casa iniciadora, Senado é a casa revisora em regra. Ok? Agora sim, vamos falar função por função. Nós vamos falar aqui, ó, 6 funções do Poder Legislativo. São a função legisladora, a função fiscalizadora, a função deliberativa, a função julgadora, a função político-parlamentar e a função educativa. Então, pelo menos 6 funções que vão ser cumpridas aí pelo Poder Legislativo. Nem todas elas típicas, não é mesmo? Por exemplo, olha, a julgadora, que está aqui no meio como 4ª função, é uma função atípica. Ainda assim, uma função do Poder Legislativo. Vamos começar pela função legisladora, e aqui eu vou fazer uma outra observação. Esse esquema de slides que eu estou utilizando hoje, né, essa apresentação que eu estou utilizando na live de hoje, ela vai funcionar para nós durante algum tempo. Então, a gente vai voltar a essa apresentação nas lives seguintes, exatamente como uma guia para tudo que a gente tem que falar do Poder Legislativo. Então a gente começa aqui com a função legisladora. O que é a função legisladora? É a atividade de produção do direito, ou seja, de elaboração das normas jurídicas que rege a vida da sociedade. Então, através da função legisladora, que a Câmara dos Deputados, o Senado e
as assembleias legislativas dos estados e as câmaras municipais dos municípios, elas alteram o direito positivo, né? Ela vai modificar as leis, ela vai criar leis novas, ela vai revogar leis inadequadas e etc. Né? Essa é a função mais típica, mais esperada e mais conhecida do Poder Legislativo. E aí cabe a gente ressaltar que eu falei assim, olha, o Poder Legislativo no nível federal, ele é bicameral, ele tem Câmara e Senado. Nos níveis estadual e municipal, ele é unicameral, né? Ou seja, é uma única casa legislativa que não tem divisão entre casa iniciadora e casa revisora. A Assembleia dos Estados, seja a de Minas, da Paraíba, de Goiás ou do Paraná, a Assembleia Legislativa ela vai ser sempre unicameral, ou seja, uma casa única, sem a divisão, a separação entre casa iniciadora e casa revisora. A mesma coisa com as câmaras municipais. A Câmara de Unai, a Câmara de Belo Horizonte, a Câmara do Recife, a Câmara de Carajás, todas as câmaras municipais, elas serão sempre unicamerais, certo? Uma única casa, sem a separação entre casa revisora e casa iniciadora. Isso gera uma curiosidade, por exemplo, em certos casos, para ter a função de reexame de um projeto legislativo, de uma proposição legislativa, a casa unicameral ela faz duas votações do projeto. Né? Uma primeira votação, um primeiro turno, e uma segunda votação, ou segundo turno, exatamente para poder ter revisibilidade dos projetos de lei. Né? Então é como se houvesse cumprimento dessa ideia de casa iniciadora e casa revisora num ambiente unicameral. Né? Vocês vão encontrar nos regimentos internos, tanto da Assembleia ou das Assembleias, quanto de câmaras municipais, algumas proposições que vão sofrer a necessidade de ter 2 turnos de votação. Né? E aí acaba funcionando de alguma maneira como essa ideia de um processo que tem uma revisibilidade pela mesma casa, mas que ele acaba tendo uma revisibilidade. Ok? Então, função típica, função legislativa, que é a criação, modificação e revogação do direito positivo pelo Poder Legislativo. Ele faz isso, então, e olha só, em harmonia com o Poder Executivo. Por quê? Todos os processos legislativos, exceto o de emenda à Constituição e o de lei delegada, eles vão passar pelo crivo do Poder Executivo através do procedimento da sanção. Né? Então, fora a emenda à Constituição e fora a lei delegada, todas as leis elas passam também por outro poder que vai fazer o checks and balances, né? Vai fazer o controle, vai fazer o freio e o contrapeso, ou peso e contrapeso, no caso aí do projeto de lei pelo Executivo através da sanção ou da negativa de sanção, que é o veto. Tem uma perguntinha da Giovana aqui, ó. Essa hipótese de uma segunda revisão pela Câmara depois de alteração da proposta de lei pelo Senado, deixa eu entender. Existe hipótese de uma segunda revisão pela Câmara depois de alteração da proposta de lei pelo Senado? Existe. Na verdade, Giovana, inclusive a regra. Imagina, o projeto de lei começou na Câmara, então ele foi moldado, ele foi montado lá na Câmara. Mesmo que a iniciativa seja, por exemplo, do presidente. O presidente mandou um projeto para a Câmara. O que acontece na Câmara? Ela vai burilar o projeto, ela vai analisar o projeto e vai votar esse projeto. Uma vez aprovado, ele vai para o Senado, né, para revisão. E aí chega no Senado, por exemplo, uma comissão do Senado ou um senador numa emenda individual, uma bancada, enfim, ele é modificado no Senado. Essa parte que foi modificada e que foi aprovada, digamos, no Senado, a Câmara ela não teve a oportunidade de participar dessa parte do processo, não é mesmo? Então essa parte que sofreu modificação, ela vai voltar à Câmara dos Deputados para que a Câmara vote essa parte como casa revisora.
né? Então, ó, o processo passou pela Câmara, chegou no Senado, não sofreu modificação, ele já segue para sanção ou veto, se for o caso, né? Se houve modificação lá no Senado, a parte modificada, ela é revista na Câmara, tá? Então tem sim essa revisão pela Câmara quando o projeto é modificado lá no Senado, na parte modificada, tá? Muito boa pergunta, muito boa mesmo. Então é possível sim fazer isso, ok? Continuando aqui, e aí a gente vai entrar um pouquinho mais, nem tanto, na função legislativa. Mais adiante eu vou voltar nessa parte aqui que vai trazer as etapas de um processo legislativo. Por quê? Porque a ideia agora, gente, não é falar de processo legislativo tintim por tintim. Mais na frente, nós vamos ter o momento de falar do processo legislativo aí sim nos seus pormenores, tá? Deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui, ó. E se a Câmara não aprovar a alteração do Senado? Se a Câmara não aprovar a alteração do Senado, a lei vai seguir para a sanção ou veto na forma final dada pela Câmara, tá? Então, digamos, ó, veio um projeto de lei com 10 artigos lá da Presidência da República, ele tramitou na Câmara dos Deputados e ele foi alterado lá na Câmara dos Deputados, incluíram-se dispositivos, excluíram-se dispositivos e seguiu para o Senado. Chegou lá no Senado, o Senado resolveu, por exemplo, modificar o artigo 3º, incluir lá um parágrafo ou alterar uma redação de modo que modifique substancialmente o dispositivo da lei. Se fizer uma alteração meramente estética ou meramente formal, ou seja, que não vai alterar a proposição legislativa em si, não precisa revisar, tá? Então o Senado fez um ajuste, tá? Nesse caso, que não altera o sentido da proposição legislativa, segue direto para a sanção. Mas vamos usar o exemplo que a Giovana começou e veio para a segunda pergunta. O Senado alterou, suprimiu um dispositivo ou incluiu um dispositivo, fez uma alteração significativa. O que vai acontecer? Volta para a Câmara e a Câmara avalia essa alteração do Senado. Se a Câmara rejeitar a alteração que foi feita no Senado, como é que o projeto fica? Ele fica na forma decidida pela Câmara e segue para a sanção, tá? Então a palavra final aí no caso de alteração acaba sendo da Câmara. Por isso que entre Câmara e Senado tem que haver coordenação, né? A articulação política entre as duas casas ela precisa funcionar exatamente para evitar esses conflitos, mas eles acontecem, tá? E aí quando isso acontece, a palavra final é da casa iniciadora. Pode acontecer, inclusive, no processo que marchar ao contrário. Veio do Senado, a Câmara fez a revisão, alterou o projeto, voltou para o Senado. Quem dá a última palavra? O Senado, porque ele vai fazer a revisão da parte alterada pela Câmara. Então, a última palavra será dessa casa que ocupa o papel de revisora em último caso, tá? Então, respondendo a sua pergunta, se a Câmara não aprovar a alteração do Senado, o projeto vai seguir para sanção ou para veto na forma como decidido pela Câmara dos Deputados. Muito bom, estou gostando aí dessa interação, façam mesmo perguntas, né? A ideia é a gente poder trocar um pouquinho por mais distantes que estejamos. Fases do processo legislativo. Aqui nós vamos trabalhar com a regra. O que isso quer dizer? Existe exceções, vai ter uma série de exceções para essa regra dependendo do procedimento, tá? Mas em regra é o que está aqui no quadro, no monitor. O processo tem 6 fases. A fase de iniciativa, a fase de discussão, a fase de deliberação, a fase de sanção ou veto, a promulgação e a publicação da norma, tá? Então, o que vai acontecer? As 3 primeiras fases, elas acontecem no Poder Legislativo, em regra. As 3 fases seguintes, elas vão acontecer no Poder Executivo em interação
com o poder legislativo. O poder legislativo ele não fica alijado do processo em momento nenhum. Mesmo quando a proposição está lá no executivo, ele ainda participa do processo. Tá? Vamos começar então a falar de maneira geral da ideia de iniciativa. O que é iniciativa? Iniciativa é a capacidade de instaurar um processo legislativo. É provocar a deliberação, provocar a manifestação do poder legislativo sobre um tema, sobre uma proposição. Então, a iniciativa dos projetos, ela é a capacidade de iniciar, de instaurar um procedimento legislativo. Ela é regulada pela Constituição e essa iniciativa ela pode ser de vários atores, ou vários legitimados, para a gente utilizar uma expressão mais técnica. Esses legitimados são, em regra, os parlamentares, qualquer deputado, qualquer senador, uma bancada, um partido político, né? Então, representado. Esses parlamentares, eles todos terão a possibilidade de iniciar um processo legislativo. Essa iniciativa também pertence ao chefe do Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo, presidente, governador, prefeito, ele também tem a capacidade de iniciativa. Além desses dois, parlamentar e chefe do Executivo, nós vamos ter a iniciativa popular. Os cidadãos, observados os requisitos constitucionais, também poderão apresentar projetos de lei, né? Lembrando aqui dois, né? Que começaram com projetos populares. A Lei dos Crimes Hediondos começou de iniciativa popular e a Lei Maria da Penha também começou de iniciativa popular. Mais recentemente, né, a gente teve uma iniciativa popular que ficou muito conhecida, que foram as 10 medidas de combate à corrupção, né, que também iniciaram-se através de mobilização popular. Então, parlamentares, chefe do Poder Executivo e a população, os cidadãos, todos com cumprimento dos requisitos. Além desses, a Constituição ela reserva iniciativa para os demais poderes e instituições em determinados casos. Então, vocês vão ver que o Judiciário, através do presidente do Supremo Tribunal Federal, tem a possibilidade de iniciar. O Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público, tem a capacidade de iniciar. Então, poderes e instituições, eles também vão ter essa capacidade de iniciativa de projetos. Ela é diferente, por exemplo, lá na emenda à Constituição. Por isso que eu não vou falar tudo agora, nesse momento. Nós vamos ter um momento adequado para falar dessas possibilidades de iniciar, de deliberar e etc. Então, iniciou um projeto de lei, ele vai para uma segunda fase, que é a fase de deliberação. Para falar da fase de deliberação, a gente precisa falar de quem coordena os trabalhos no Poder Legislativo. O Poder Legislativo, ele tem uma chefia também. A chefia do Poder Legislativo, ela é exercida pela mesa de cada casa, né? Então nós temos a mesa da Câmara, a mesa do Senado e a mesa do Congresso Nacional. O que são essas mesas? São os órgãos diretores que exercem o comando da instituição. Então, o comando da Câmara é feito pela mesa da Câmara. O comando do Senado é feito pela mesa do Senado. O comando do Congresso é feito pela mesa do Congresso. Essas mesas, esses órgãos de direção, também são conhecidos como comissão diretora, né? A Assembleia Legislativa, as câmaras municipais, elas também têm as suas. A mesa da Assembleia, a mesa da Câmara Municipal. O Distrito Federal, com a sua Câmara Legislativa, a mesma coisa. Essa mesa, ela tem funções administrativas, ou seja, ela executa a competência atípica administrativa, mas ela tem função também legislativa. Na função legislativa, a mesa ela tem a função de coordenar os trabalhos.
a pauta, a agenda de prioridades do Congresso. Por isso que vocês estão vendo aí, ó, nesse momento de pandemia, os presidentes das casas parlamentares serem indagados. Olha, o que é a prioridade? O que está com urgência? E aí a gente vê as respostas aí, né, do presidente da Câmara, do vice-presidente do Senado, porque o presidente do Senado está afastado em razão de Covid-19. Eles dão entrevista e falam, olha, a prioridade absoluta são os projetos para capacitar o país para combater a pandemia. Então, quer dizer, o poder de agenda, o que vai ser votado, o que vai tramitar mais rápido, é da mesa. E a mesa ela tem um presidente. O presidente da mesa diretora é o presidente da Câmara, é o presidente do Senado, é o presidente do Congresso. Então, como é que essas mesas são compostas? Essas mesas elas são formadas através de eleição. Então, são os próprios deputados que vão escolher o seu presidente e os outros membros, os vice-presidentes, o secretário e etc. Tá? Então, os deputados escolhem quem vai formar suas próprias mesas. Os senadores, a mesma coisa. São os próprios senadores e senadoras que votarão para escolher o presidente do Senado, o vice-presidente e etc., formando a sua mesa. Já a mesa do Congresso é diferente, né? Como a própria Constituição já determinou que é o presidente do Senado que vai presidir o Congresso Nacional, a formação da mesa ela vai se dar de uma maneira distinta. Como é que vai ser formada a mesa do Congresso Nacional? Alternadamente por membros do Senado e da Câmara. Então, ó, quem é o presidente do Congresso? O presidente do Senado. Então, o vice-presidente do Congresso Nacional é o vice-presidente da Câmara. Tá? Então, nós vamos alternando. Ó. Digamos, eu não tenho esse dado aqui de cor, se alguém tiver, coloca aí nos comentários quais são os cargos exatamente da mesa do Congresso. Tá? Mas digamos que seja assim, ó. Presidente é o presidente do Senado, determinação constitucional. Primeiro vice-presidente é o primeiro vice-presidente da Câmara. Segundo vice-presidente é o segundo vice-presidente do Senado. Primeiro secretário é o primeiro secretário da Câmara. Segundo secretário é o segundo secretário do Senado. Então nós formamos uma mesa aqui com um presidente, 2 vice-presidentes e 2 secretários alternadamente. Senado, Câmara, Senado, Câmara, Senado. Né? E puxando o cargo equivalente de cada mesa. Então, o vice-presidente do Congresso não é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é presidente da Câmara, e só. Já o José Alcolumbre, ele é presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional. O primeiro vice-presidente da Câmara, ele não é só primeiro vice-presidente da Câmara. Ele também é primeiro vice-presidente do Congresso por causa dessa ideia da formação alternada. Tá certo? Então, é a formação da mesa. A mesa também ela vai funcionar como uma comissão. E o que é essa ideia do funcionamento da mesa como comissão? Isso é importante. O Poder Legislativo, os parlamentos, eles não funcionam só como plenário, como aquela instância única de deliberação, com todo mundo lá reunido em plenário. Eles funcionam muito mais em regra através das comissões do que em plenário. Então, o que vai acontecer lá dentro? Deputados na Câmara e senadores no Senado, deputados estaduais nas assembleias, vereadores nas câmaras municipais, eles vão se reunir em comissões que são encarregadas de analisar os projetos de lei por tema. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui na Assembleia a comissão de meio ambiente. Todos os projetos de lei que tiverem relação com o meio ambiente, eles vão passar pela comissão de meio ambiente para fazer uma análise mais aprofundada do projeto. Né? Então eles vão se especializar nas comissões. Então, por exemplo, um deputado que tem uma bandeira mais ligada aos direitos humanos vai procurar fazer parte da Comissão de Direitos Humanos.
né, um deputado ou uma deputada mais ligada à questão financeira, um economista, etc., a formação é essa, a bandeira que defende essa, provavelmente vai buscar vaga na comissão de assuntos econômicos ou na comissão de finanças, né? Então, as comissões elas vão funcionar com um número menor de parlamentares do que o plenário e elas vão se especializar na análise de determinadas matérias. Para isso aí nós vamos dar o nome de comissões temáticas. Eu vou voltar a falar de comissões numa aula mais adiante, tá? Mas por enquanto basta entender isso. Então, voltando aqui, por que eu falei das comissões? A mesa funciona como uma comissão, porque ela tem a possibilidade, por exemplo, de apresentar projetos de lei em nome da própria mesa, como comissão, né? Que projetos de lei que a mesa vai apresentar como uma comissão? Por exemplo, projetos de lei que vão alterar o próprio funcionamento administrativo da casa, né? Então, por exemplo, uma modificação na secretaria da Câmara dos Deputados, provavelmente isso é um projeto de resolução, mas sobre isso a gente fala mais na frente, a alteração do valor do subsídio dos deputados, o projeto é de autoria da mesa. Então, quer dizer, ela vai funcionar também como comissão. Então, além da função de direção, ela tem função legislativa, ela funciona como comissão. Dito isto, nós vamos falar dela no processo legislativo em geral. Toda proposição de lei, seja apresentada por um parlamentar, seja apresentada pelo povo, seja apresentada pelo chefe do Poder Executivo ou outro sujeito capaz de iniciativa, legitimado, esse projeto vai ser recebido na mesa. Então, a mesa da Casa Legislativa competente vai receber o projeto. Aí nós estamos falando de iniciação legislativa. Recebeu o projeto, a mesa vai colocar esse projeto em tramitação. E o que significa isso? Começou a fase de discussão e deliberação do projeto. Ele vai ser entregue às comissões, né? E aí as comissões elas vão debater, discutir o projeto. Essa discussão ela pode se dar na própria comissão, né? Eles vão fazer reuniões, os seus membros vão apresentar sugestões, outros deputados vão encaminhar sugestões para as comissões, enfim, ele começa a ser discutido. E a comissão ela tem um arsenal de medidas que ela pode adotar para discutir o projeto. Por exemplo, ela pode pedir a realização de uma audiência pública, né? Então vamos escutar aí o povo, as pessoas que vão ser atingidas, né? Um projeto, por exemplo, que atinge os comerciantes, vamos escutar as associações do comércio, os órgãos de representação, os próprios comerciantes, ou seja, a fase de audiências públicas ela vai estar dentro da fase de discussão para que o projeto seja melhorado, né? Seja trabalhado pelas comissões. Ele pode convocar especialistas para discutir, para debater o projeto. Então ele marca aí, por exemplo, um seminário, né, legislativo. Então, em vez de ouvir a população nesse primeiro momento, os parlamentares da comissão eles podem resolver primeiro ouvir os especialistas, para eles amadurecerem a ideia primeiro, antes de levar isso ao debate público com o povo. Pode ser feitas enquetes, né? A gente entra lá no site da Câmara dos Deputados ou no site do Senado e participa lá de uma enquete. Você é a favor ou é contra determinado projeto de lei? Ou você acha que o Estado de Minas Gerais precisa ou não precisa de determinada situação legislativa? Ou seja, tem uma série de ferramentas que vão entrar nessa discussão do projeto. Uma vez discutido, ou seja, ele passou pelas comissões, há uma passagem necessária do projeto pela comissão que vai analisar a constitucionalidade desse projeto, né? Então isso aqui é uma obrigação. Nós temos então a passagem do projeto pela comissão temática ou pelas comissões temáticas, caso ele atinja mais de um tema. Além dessa passagem pela comissão ou pelas comissões temáticas, o projeto vai passar por uma análise de constitucionalidade.
Isso é obrigatório, né? Então, sempre, antes de ser deliberado, o projeto passa por uma comissão de Constituição e Justiça, ou de Justiça e Cidadania, enfim, o nome que se dê para ela, o importante é que haja um exame da constitucionalidade do projeto. É o que a gente chama, né, gente, lembrando aí da teoria da Constituição, de controle preventivo de constitucionalidade. É esse feito aí quando a proposição ainda está sendo discutida. Beleza, então discutiu a proposição, chegou-se a uma redação de consenso, majoritariamente aprovada na comissão, passaremos para deliberação, né? A fase de deliberação é o que a gente popularmente chama de votação do projeto, né? Então, nesse momento, ele já foi discutido, ele já foi avaliado, ele vai, então, para deliberação. Isso, em regra, acontece no plenário. Então, o projeto chegou lá no plenário e o plenário ele vai deliberar sobre o projeto, ele vai decidir, votar, aprovar ou rejeitar o projeto. Lembrando aqui também, importante, o plenário ele também discute o projeto. Se você for assistir uma sessão, e está super interessante, eu recomendo que vocês assistam, principalmente da Assembleia de Minas, tem a TV Assembleia, ou da Câmara dos Deputados, ou do Senado Federal, porque como eles estão fazendo as votações remotas, está bem interessante de acompanhar como é que eles conseguiram solucionar esse problema, né, de combinar a necessidade de distanciamento social com a necessidade de reuniões parlamentares, né? Por exemplo, semana passada teve a primeira reunião virtual, né, à distância, da Assembleia de Minas Gerais. O pessoal que trabalha, né, nos bastidores disso aí, teve um trabalho assim, gigantesco para fazer aquela votação funcionar. E funcionou muito bem, né? Óbvio que com algumas intercorrências. Por isso que eu acho super injusto, e aí eu vou, antes até de responder, tem pergunta aqui, parece que já tem aula de penal daqui a pouco e vai começar a sair o pessoal. Tá faltando 2 minutinhos para acabar a nossa live de hoje, eu preciso só falar sobre isso aqui, e a gente vai terminar nessa parte da deliberação, tá? Na próxima live eu retomo a partir de sanção e veto. É muito importante, gente, nessa hora, o brasileiro adora meme, etc, etc, mas eu me senti bastante atingido por um meme que foi publicado por aí, falando que enquanto o sujeito que está da iniciativa privada está se descabelando para se virar, para conseguir uma alternativa em razão desse isolamento social que a gente vive, o servidor público estaria lá de boa, tranquilo. Não é verdade. Tá? Pensa aí no tanto que o pessoal da saúde está trabalhando, a dificuldade que os professores estão tendo para tentar minimamente manter a educação funcionando. E acabei de contar esse bastidor aqui da Assembleia Legislativa para colocar o parlamento para funcionar. Então vamos ser mais conscientes aí, né? Tá todo mundo vivendo a sua própria dificuldade, seu próprio cenário de problema, tá? Então vamos ser um pouquinho mais empáticos aí com todo mundo. Eu sei que não está fácil para ninguém, nem para quem está desse lado aí, então lembrem que do lado de cá também tem gente tentando se virar com esse momento difícil, ok? Então, para terminar essa live de hoje, de fato, parlamento, plenário também discute, né? Pode haver modificação do projeto, inclusive lá dentro do plenário, mas a função principal do plenário é deliberar, é votar, é estabelecer as votações, escolher dentro dos projetos de lei o que vai prevalecer e o que não vai prevalecer. E aí, pessoal, o plenário também, deixa eu ter uma pergunta aqui, ó. Quando você fala que o plenário também discute o projeto, seria a fase de discussão ou deliberação? Enquanto o plenário está discutindo, é fase de discussão, tá? Então, por isso que eu pedi para vocês tentarem assistir uma sessão de plenário, pra vocês verem como é que isso funciona. Quando o presidente da mesa vira e fala assim, em deliberação, mudou a fase. Então, ele está em discussão, inclusive em plenário, até o momento que o
próprio presidente do plenário determina a deliberação. Beleza? Até a próxima live. Um beijo e a gente se vê. Tchau, tchau.